Pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo aqui para tentar só ilustrar algumas coisinhas que talvez tenham gerado algumas dificuldades aí na nossa discussão de classificação de tipo de fibra, tá? Então, uma das formas que o pessoal coloca na literatura como forma de classificar é pela chamada isoforma de miosina de cadeia pesada, né? Talvez quem não teve aula aí na pós aí comigo, o professor Gustavo, o professor Fernando, ou qualquer outro professor, né, de fisiologia do exercício, não tenha tido contato com esse conteúdo, então eu vou tentar explicar de uma forma mais sucinta aqui para todo mundo, tá? Quando a gente pega o músculo esquelético como um todo, a gente vai ter algumas estruturas, né, que tem uma distribuição hierárquica. Então aqui o músculo, como um todo, ele é composto por vários fascículos. O fascículo, por sua vez, por suas fibras. As fibras são compostas pelas miofibrilas e as miofibrilas pelos chamados sarcômeros, que por sua vez eles são compostos predominantemente de duas proteínas, né? A actina, que é parte integrante do chamado filamento fino, e a miosina, que várias miosinas enoveladas elas vão formar o chamado filamento grosso. Então a miosina, desculpa, a proteína que a gente vai especificar um pouquinho daqui a pouco, ela é parte integrante já do músculo esquelético, ok? Dos nossos sarcômeros como um todo. Então, quando você pensa em aumentar a quantidade de proteína miofibrilar, que é o que tem nos artigos, quando a gente estuda hipertrofia, quando a gente estuda estratégias nutricionais que têm como objetivo aumentar a quantidade dessas proteínas, você está pensando basicamente em aumentar a quantidade de actina, miosina e inúmeras outras proteínas que a gente vai ter aqui no sarcômero que não vem ao caso agora. Especificamente a miosina, aquela proteína que a gente viu que faz parte do filamento grosso, no filamento grosso a gente vai ter várias e várias miosinas enoveladas. Ela é essa proteína que tem mais ou menos essa formação aqui, ó, tem essa carinha aqui. Então ela tem essa região que é chamada de cauda, tem essa região aqui que é chamada de pescoço e tem a região aqui, ó, das cabeças. A região da cabeça, ela tem aproximadamente uma massa de 200 kilodaltons. É a maior massa que a gente tem aqui da porção da proteína como um todo. Por isso que é chamado de porção pesada. Então, isoforma de miosina de cadeia pesada é especificamente essa porção aqui da cabeça da molécula. E aqui do lado tem uma fotozinha de um gel de eletroforese, que é como no laboratório o pessoal separa essas proteínas quando vai fazer a classificação da quantidade delas que a gente tem no nosso organismo. E miosina, olha só, a gente tem esses três tipos, ó, tipo 1, 2A e 2X. Então, 1, 2A e 2X são as chamadas isoformas de miosina de cadeia pesada. E que é exatamente assim que a gente separa o tipo de fibra. Tá? Então, aqui mais uma figurinha de um paper que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Aqui tem um sujeito, aqui tem outro sujeito, e aqui tem a proporção que esse sujeito tem de isoforma de miosina de cadeia pesada. Aqui vai ser um momento, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro. Vou explicar um pouquinho mais para frente em outro vídeo quais são esses momentos específicos aqui, mas esse indivíduo aqui ó, tem bastante proporção do tipo 1, um pouquinho mais de 2A e quase nada de 2X. Esse outro sujeito já tem um pouquinho mais de 2x, um pouquinho menos de 2a e assim vai. E aí o pessoal quantifica essas quantidades que tem dessas isoformas, fazendo uma estratificação disso no laboratório, tá? O que é importante a gente saber é que a miosina ela tem o que a gente chama de atividade ATPásica. O que é isso? Ela tem um certo consumo de ATP, ela gasta ATP. O funcionamento dela envolve um gasto energético que vem, obviamente, da hidrólise da molécula de ATP. Então, o que a gente tem aqui nessa tabelinha, eu tirei de vários artigos, o consumo médio de uma isoforma do tipo 1, uma 2A e uma 2X. Pode ver que a 2X ela tem uma atividade ATPásica muito grande. E uma das coisas que a gente tem que lembrar é que uma vez que você gasta muito ATP, você hidrolisa muito ATP, olha o que você gera no meio intracelular, uma certa quantidade de hidrogênio. Então, se de repente, num determinado exercício, você está tendo uma atividade ATPásica muito grande devido à atividade de isoforma de miosina do tipo 2X, você vai ter uma queda de pH também. Por isso que eu estava falando para vocês que essa classificação, o entendimento do funcionamento de isoforma de miosina vai levar a gente a entender basicamente quando é que você vai ter mais fadiga durante o exercício, quando é que você vai precisar adotar determinadas estratégias nutricionais que regulem o pH. E aqui, por último,
temos uma figura onde basicamente o pessoal está mostrando dessa publicação, esse paper que eu indiquei aí para vocês, diferentes isoformas de miosina, tem até isoformas híbridas aqui que foram identificadas, e um custo de ATP, 1 milimol de ATP hidrolisado por segundo, atividade ATPásica, que a gente pode ver a mesma coisa que eu coloquei no slide anterior, só que agora aqui com quantificações muito mais específicas, de quantidade de ATP em milimol por ATP por segundo que é hidrolisado. Aqui micromol de ATP é relativizado pelo custo de tensão dessas fibras. Então, por exemplo, as fibras do tipo 2x, isoforma do tipo 2x, tem uma capacidade muito maior de produção de força, né? Potência, velocidade de contração como um todo. Isso se deve à atividade ATPásica muito grande delas. Então a gente vai ver que determinados exercícios mais alta intensidade, a gente ativa mais essas fibras, em exercício de mais baixa intensidade, a gente vai estar ativando mais essas fibras. E isso tem inúmeras interpretações e aplicações aí na nossa prática, tanto do exercício como também